Estando na hora marcada, presentes todos os componentes que vão atuar nessa egrégia turma, o ilustre representante do Ministério Público, nossas secretárias, o ilustre advogado que vão fazer a sustentação oral, declara aberta a sessão. Inicialmente, submeto a ata da sessão anterior à análise dos eminentes colegas e, não havendo qualquer objeção, considero-a aprovada. Registro com satisfação o retorno do doutor Eduardo Botelho, que estava em merecidas férias, mas agora volta a compor nossa turma. A turma volta ao seu estágio normal. A nossa secretária para o pregão dos processos, observada a ordem regimental. O primeiro da lista de sustentação e único, né, é o 49 da pauta, processo 1477-2012, relator doutor Rodrigo, falará a doutora Marília Ceolim Correia. Com a palavra, o eminente relator para anunciar a sua proposta de voto. É o número 49? Sim. Isso. 49. Senhor presidente, pedindo licença para ir diretamente à conclusão, estou conhecendo o agravo de petição e, no mérito, estou negando provimento, custo pela agravante no imposto R$ 44,26. R$ 44,26. Não. A ilustre advogada fala pela reclamada ou pelo reclamado? Pela reclamada. Pela reclamada. A senhora tem a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais desembargadores. Bom, há claramente um excesso na execução, neste caso, ao calcular as diferenças salariais deferidas, o perito oficial calculou reflexos que não foram deferidos na decisão. Obrigada. Calculou reflexos, acrescentou reflexos em férias, 13º, adicionais convencionais, aviso prévio, que não foram deferidos pela decisão exequenda e sequer foram pleiteados na inicial pelo reclamante. Portanto, está claro esse excesso, majorando em mais de R$200 mil os cálculos, portanto, causando prejuízo para a reclamada. Também no que tange ao adicional noturno e ao intervalo interjornada, não foi observado nos cálculos oficiais a folha de ponto, que demonstra claramente que foi calculado o adicional noturno em períodos, em dias que o reclamante sequer prestou trabalho, e até mesmo, bem como o intervalo interjornada, e dias em que o reclamante lecionava em EAD, que se sabe que é o professor que escolhe qual horário, não tem horário definido no ponto, foi calculado também o adicional noturno e o intervalo nesses dias. Portanto, o que a reclamada espera é que seja revisado o cálculo para reduzir esses valores que claramente representam excesso na execução. Perdão. O meritíssimo juiz relator. Presidente Data Vênia, sustentação oral. O perito cumpriu o cálculo determinado na sentença. Saiu aqui do meu visor. Saiu aqui da minha visibilidade. Zero. Quanto às diferenças salariais, em regime tempo integral, foi deferida na sentença essa diferença da jornada básica de 30 para a jornada integral de 40 horas semanais, observando a prescrição quinquenal, equivalente a 10 horas semanais. E também constou no dispositivo da sentença o deferimento das parcelas rescisórias complementares ante a diferença salarial deferida. Então, nesse caso, foi aplicado o princípio legal de refletir essas parcelas de diferença salarial, obviamente, em todas as verbas recebidas ao longo do contrato de trabalho do reclamante. Em relação ao adicional noturno, data máxima vênia, o perito apurou, exatamente levando em consideração os dias efetivamente trabalhados pelo reclamante. O mesmo acontecendo em relação aos intervalos interjornadas. Em razão disso, a minha conclusão é conhecer do agravo de petição e, no mérito, negar provimento. Perdão. O revisor é o desembargador Sebastião Geraldo. Presidente, eu também estou acompanhando exatamente a transcrição do trecho da sentença. Essa interpretação é a mais
razoável e lógica do dispositivo. Não creio que só reflexo atinja R$200 mil. Isso deve ser do valor que esteja englobado o valor do principal, porque o reflexo são parcelas... São reflexos, excelência. Como? Pois não. Alguma observação, doutora? Diferença salarial. tem que São refletir realmente mesmo. os reflexos que dão esse valor de 200 mil. Só podia falar no micro, nós não conseguimos ouvir. Perdão. São os reflexos mesmo que dão esse valor de mais de 200 mil. Pois não. Foi calculado pelo perito. Mas, sim, mas, de todo modo, a leitura que está constando no dispositivo poderia ter sido até mais clara, mas é a mais lógica, até porque reflexo é complemento inevitável, natural. E aqui mencionou diferenças salariais decorrentes e constou depois também parcelas rescisórias complementares, abrangendo, a meu ver, verbas rescisórias complementares, e está englobando esses reflexos. Eu estou acompanhando também. Sou o terceiro votante, eu vejo aqui, por exemplo, na folha 2 do voto do eminente relator, consta que a letra H do pedido de folha 3 versa exatamente sobre verbas rescisórias complementares, faça a diferença salarial em função do labor em regime integral, saldo de salário, 13º, salário proporcional, indenização, aviso prévio, férias mais 1/3, obrigado. Férias adicional por tempo de serviço, indenizado, quer dizer, foi a forma do pedido, pelo que consta aqui do voto, na letra H, ele pediu essas verbas rescisórias. Então, quer dizer, o reflexo teria que ser apurado de qualquer maneira, ou em razão do pedido direto, ou em razão dessa apuração das verbas rescisórias, de forma que eu também aqui não estou vendo como excluir esses reflexos, já que houve a condenação e no dispositivo foi registrado diferenças salariais decorrendo do regime integral e na letra F, parcelas rescisórias complementares. Eu que também não vejo como alterar dessa maneira. Então, eu proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Obrigada, bom dia. Bom dia, doutora. Na sessão de 9h30, relator doutor Sebastião, processo 12 da pauta. Falará doutor Antônio Augusto Martins Manhães pelo recorrente. 12 da pauta, doutor Sebastião é o relator e, quando possível, vai anunciar a sua proposta de voto. Senhor presidente, o 12, posso até ele aqui, mas o 12 da pauta é um processo que envolve Orguel e Marcelo Diogo. São 2 recursos. A conclusão do meu voto, senhor presidente, é a seguinte: eu estou propondo conhecer, mas manter a sentença, negar provimento. O ilustre advogado fala pelo trabalhador recorrente. Então, o senhor tem a palavra, doutor. Excelentíssimo desembargador-presidente, demais desembargadores integrantes dessa egrégia turma, senhora secretária, ilustre representante do Ministério Público, demais advogados, servidores aqui presentes, bom dia. Eu gostaria que Vossas Excelências, na análise do recurso interposto pelo trabalhador recorrente, e um dos tópicos que foi abordado é a reforma da sentença para acrescer a condenação como extraordinárias o tempo em que o trabalhador permaneceu à disposição da reclamada para atendimento do sistema de alarmes da empresa após a sua jornada normal de trabalho. Fato este que ficou devidamente comprovado nos autos, ou subsidiariamente que essas horas, esse tempo à disposição, seja remunerado como horas de sobreaviso. Um outro ponto que foi abordado no recurso, gostaria que Vossa Excelência pudesse ter uma análise mais detalhada, é a questão acerca da alteração salarial. O trabalhador pede para que seja reformada a sentença para declarar que o salário mensal mensalista, a partir de fevereiro de 2010, seja declarado R$ 3.000, com a condenação da recorrida ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação dos reajustes salariais da categoria profissional respectiva. Isso, se Vossas Excelências atentaram bem ao que foi colocado no recurso, consta especificamente uma declaração da empresa falando que, a partir dessa data, e inclusive é um documento incontroverso nos autos, considerando que não houve impugnação específica a respeito, e ele foi colacionado no corpo
na página folhas 10, no corpo do próprio recurso, e exatamente isso, essa declaração que fala que o salário dele, a partir de fevereiro, 1º de fevereiro de 2010, o salário base passou a ser R$3.000. Mas a empresa não aplicou esse salário nos contra-cheques, e isso acarretou em prejuízos ao trabalhador em relação à aplicação dos reajustes salariais da categoria. A sentença, inclusive, excelências, o juiz de primeiro grau, ao analisar essa questão, ele reconhece, ele fala que, de fato, restou comprovado essas alegações na inicial, mas aí ele fala que ele indefere o pedido, argumentando que coloca, de fato, dada a grande variação dos montantes saldados sobre a rúbrica acima mencionada, certamente cumbia ao autor demonstrar de forma robusta e inequívoca que a média quitada no período seguinte a cada reajuste convencional não foi suficiente para atender ao acréscimo salarial. Então é isso, ele reconhece que, de fato, houve, o reclamante provou essa situação, mas que ele deveria ter apontado na impugnação as diferenças a seu favor. E data máxima vênia, considerando que o processo ele caminha para uma fase de liquidação, nada mais correto do que, considerando os argumentos da própria sentença que antecedem essa data vênia equivocada à conclusão, que determina a empresa a obrigação de proceder o pagamento dos reajustes da categoria com base no salário base a partir dessa data de R$3.000, e que essa diferença seja apurada em liquidação de sentença. Uma outra questão, excelência, que consta no recurso do trabalhador, para acrescer a condenação à multa do artigo 477 da CLT. E o fundamento desse pedido ele é diferente do que vossas excelências habitualmente têm julgado aqui. Por que eu digo isso? Porque consta no acordo coletivo da categoria expressamente, na convenção coletiva da categoria, expressamente a cláusula fala o seguinte: as verbas rescisórias e as homologações do contrato de trabalho deverão ser pagas dentro dos prazos fixados pelo artigo 477 e parágrafos da CLT. O pagamento, ok, se fosse numa rescisão tradicional, que é o que normalmente ocorre, feito o pagamento na data correta e a homologação fora do prazo, aquele entendimento que interpreta de forma restritiva a aplicação da multa do 477, parágrafo 8º, não aplicaria. Mas o caso dos autos ele é absolutamente diferente, porque existe uma convenção coletiva, e desnecessário citar aí as normas constitucionais e seletistas que determinam a sua observância, fala expressamente isso. As verbas rescisórias e as homologações dos contratos de trabalho deverão ser pagas dentro dos prazos fixados pelo artigo 477 e parágrafos da CLT. Faz a remissão à íntegra, artigo 477 e parágrafo da CLT. Então, eu peço que Vossas Excelências atentem para essa questão, para acrescer a condenação à multa do 477. Uma outra questão é o pedido de indenização por dano moral, com base no rebaixamento funcional que sofreu o trabalhador, questão essa também incontroversa, quer seja pelo depoimento das testemunhas, a ausência de impugnação específica na contestação e a confissão do próprio preposto nesse sentido, e inclusive ele afirmou que na época do reclamante existia a função de coordenador de vendas, então ele passou de coordenador de compras a vendedor interno, sendo que ele poderia ter sido realocado para essa função compatível, coordenador de vendas, e não foi feito. Então, o pedido fundamenta nesse sentido. E, por último, excelências, a questão tem uma questão relacionada a banco de horas. Aí também eu gostaria que Vossas Excelências atentassem os parâmetros que nós temos, tanto para recorrer quanto para analisar o processo, são os limites do contraditório. Foi juntada na peça de ingresso, inclusive esse documento também está no corpo, na página 18 do recurso, um relatório de bancos de horas que foi fornecido ao trabalhador quando da rescisão do contrato de trabalho. Essa é a delimitação fática que foi colocada na peça de ingresso, e isso atende perfeitamente ao disposto no artigo 840 da CLT. E o pedido respectivo é o pagamento dessas horas, dessas horas correspondente ao banco de horas.
E aí, aqui no recurso, e considerando o efeito devolutivo em profundidade desse apelo, o que o trabalhador faz menção é que Vossa Excelência analise essa questão à luz do artigo 191 do Código Civil, que fala: a renúncia da prescrição poderá ser expressa ou tácita e só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiro depois que a prescrição se consumar. É exatamente a hipótese dos autos. Vossa Excelência, se atentaram bem à questão, deveria a empresa, nesse particular, ter impugnado esse documento no momento oportuno, na contestação, não fez, limitou-se a afirmar, a alegar que tal documento estaria fulminado pela prescrição. E aí, Vossas Excelências, analisando também essa questão à luz desses limites do contraditório, e os limites do processo, com base nesse dispositivo do Código Civil, perfeitamente acrescer a condenação, o pagamento dessas horas reconhecidamente devidas pela empresa em documento entregue ao trabalhador quando da rescisão contratual. É o que se requer, Excelências, pede provimento ao recurso do trabalhador nesse sentido. Muito obrigado. O eminente relator. Senhor presidente, o recurso é reclamado quando nós estamos negando provimento, é desnecessário tecer qualquer comentário, estou mantendo a sentença como proferida. No recurso reclamante, vamos por ponto. Na questão do tempo à disposição, e para facilitar, eu transcrevi o teor da sentença no tópico. Estou citando aqui a súmula 428 aplicada por analogia, e a meu ver, não ficou evidenciado que, se ele não fosse localizado, tivesse qualquer punição, ele não estava de plantão. Então, hoje, como tem telefone celular, é possível qualquer um ser contactado. Não vislumbrei nessa situação que merecesse dar provimento. Entendi que a sentença agiu com acerto, porque todo mundo pode ser contactado a qualquer hora, mas não tinha obrigação de estar disponível de plantão. No tema da alteração salarial, também aqui, é verdade que o juiz, na sentença, mencionou esse aspecto da nomenclatura, mas no detalhamento que ele fez, e eu repeti, analisei, não teve prejuízo. Os valores suplantam os R$3.000 e os reajustes convencionais no seu conjunto. Então, na falta objetiva de demonstração do prejuízo, entendo que a sentença agiu com acerto. Na questão da multa do 477, de fato, tem a cláusula convencional, mas como punição deve ser interpretada estritamente, a cláusula diz que as verbas e as homologações deverão ser pagas dentro dos prazos, mas não estabeleceu a multa. Então, eu sigo a nossa súmula 48 do regional. O pagamento foi feito, se não teve homologação, não caberia a multa. Eu até entendi do sentido contrário, mas por obediência à súmula, eu tenho aplicado dessa forma. No tema do banco de horas, o período desse banco de horas seria 2001 a 2004, período já prescrito. A renúncia, ainda que tivesse a vida, no momento da defesa, a empresa arguiu a prescrição. E por isso é cabível, está prescrito, e também renunciar prescrição já consumada, isso não restaura o fluxo da prescrição. Pode até pagar se quiser, mas basta alegar a prescrição que estaria sepultada. No tema do assédio moral, analisei com vagar, e a prova, a alegação da inicial é no sentido, mas a prova não deu respaldo. As próprias testemunhas do reclamante mencionaram, eu transcrevi aí o depoimento, não houve prova evidente que tivesse havido um assédio, ao contrário, houve prova que ele foi até aproveitado para, em vez de ser dispensado. Houve aqui os depoimentos do Alex Consenso, transcrevi também o depoimento do próprio reclamante, o gerente, que era esse Alex, e nos depoimentos que eu fiz questão de transcrever,
eu transcrevi aqui que Soleandro Paixão foi quem fez o convite para o reclamante passar de coordenador de manutenção para vendedor, que o convite se devia às circunstâncias que o reclamante seria desligado da empresa, porque não haveria mais função de coordenador de manutenção. Então, eu entendi que o juiz coletor da prova, que analisou com vagar isso, agiu com acerto. Eu estou mantendo, portanto, a sentença e a minha proposta de voto. Não, eu sou o segundo votante. Em relação ao tempo à disposição, então, estou inteiramente de acordo com Vossa Excelência. É questão de aplicação da jurisprudência já consolidada. Não, ele não estava de plantão nem de sobreaviso, só podia, né, às vezes, ser necessário atender, se atender, seriam pagas as horas extras. Alteração salarial, como o valor das comissões também constava e a remuneração era de R$3.000, não existe possibilidade de prejuízo nessa circunstância, porque todas as parcelas do contrato são calculadas sobre a remuneração e não sobre o salário. Multa do artigo 477, aqui tem até uma questão curiosa. As verbas rescisórias e as homologações de contrato de trabalho deverão ser pagas. Eu estou entendendo aqui o seguinte, a homologação não se paga. Deve ser o seguinte, aquela taxa do sindicato deve ser paga no mesmo prazo. Só pode ser isso, porque, pensa bem, as verbas rescisórias e as homologações de contrato de trabalho deverão ser pagas. Pagar a homologação só se for a taxa do sindicato. Então, também acompanho integralmente Vossa Excelência. Banco de horas, a prescrição no processo do trabalho e a decadência agora são matéria constitucional, incluídas no inciso 29, então não há que se aplicar a lei ordinária. Multa do 467, também assédio moral aqui, o que consta do processo é que o reclamante era até muito considerado na empresa e nunca teve qualquer problema nesse sentido. Então, acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência, colho o voto da desembargadora Maristela Iris. Em relação a essa renúncia da prescrição, eu entendo que a renúncia tem que ser expressa, ela não pode ser presumida. Então, se o reclamante só apenas juntou um documento, um relatório de banco de horas, e a reclamada não impugnou, e não existe uma renúncia expressa, eu acho que eu não posso aplicar o dispositivo do Código Civil invocado. E com relação à multa, ela fala que homologação no prazo previsto pelo 477, o 477 não prevê prazo para homologação, só de pagamento. Além desse equívoco de redação apontado pelo seu revisor. Então, estou acompanhando integralmente o voto do relator. Então, proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Bom dia, doutor. Próximo. Agora a sessão de 9h36, tendo como relatora a doutora Maristela. 9h36, doutora Maristela. O primeiro processo da pauta. Falará a doutora Raíssa Miranda Guzela Oliveira pela recorrente. Doutora Maristela, quando tiver condições, pode anunciar sua proposta de voto, por favor. É o 1027, né? Isso. É o 10.027, não é isso? Nossa, tá escrito uma coisa errada agora que eu vi. Conheço do agravo de petição? Não. Conheço o recurso ordinário interposto. Não, tem uma coisa grampeada aqui a mais. Espera aí, só um minutinho. Foi não. Tem um outro voto grampeado aqui, um AP. Núcleo de Educação Bem me quer. Bom, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo primeiro reclamado. No mérito, estou dando provimento parcial para decotar da condenação adicional prevista no artigo 467 da CLT, autorizar a comprovação dos recolhimentos do Fundo de Garantia na fase de liquidação do julgado e a dedução dos valores comprovadamente recolhidos a tal título. Decotar da condenação e indenização por danos morais. Também estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela segunda reclamada. No mérito, estou dando provimento parcial para deferir a gratuidade da justiça. Estou também reduzindo o valor da condenação para R$20.000 e o das custas para R$400, facultando-se reclamada a requerer a devolução das custas recolhida maior na forma da fundamentação. Como o provimento é parcial, tem a palavra a ilustre procuradora. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom, esse caso já foi apresentado aqui no tribunal algumas vezes e é um caso bem atípico de concorrência desleal de empregados em face da empresa. Desculpa, senhora relatora, a responsabilidade, os danos morais foram integralmente decotados, né, da condenação? Foram. Ah, ok. Bom,
Primeiro, temos a questão da sentença extra petita, porque a sentença de primeiro grau determinou a retificação da CTPS da reclamante para constar a função de professora e pagamento do adicional extra classe reflexos. No entanto, na petição inicial não consta esse pedido, por isso requer que seja declarada a sentença extrapetida neste aspecto, inclusive porque tais anotações elas já constam na CTPS da reclamante e o que ela pede na petição inicial é apenas para registrar o turno de trabalho dela na CTPS. Portanto, que requer o provimento do recurso neste aspecto. Com relação às horas extras, a própria reclamante, no depoimento pessoal, ela confessa que o horário de trabalho dela, que ela trabalhava de 1 às 17h30 e que depois de um certo período, o turno dela passou de ser de 7 às 11h30. Então, ela não diz que chegava mais cedo e nem saía mais tarde, mas que trabalhava corretamente nesse horário. A testemunha que foi ouvida depois que o processo retornou para a reabertura da instrução processual também disse que nunca presenciou a reclamante chegando muito antes ao trabalho e nem saindo mais tarde. Portanto, requer o provimento do recurso para decotar da condenação o pagamento das horas extras. Em relação à rescisão indireta do contrato de trabalho à justa causa, o juiz de primeiro grau entendeu que não teve imediaticidade na ação dos sócios para requerer, né, a dispensa por justa causa. Com a devida vênia, a reclamada discorda do entendimento, uma vez que os atos dos sócios, nesse caso completamente atípico, devem ser considerados de forma separada. Por quê? Uma das sócias ficou em conluio com todos os empregados para montar uma empresa nova. E ela conseguiu uma medida liminar para afastar os outros sócios que hoje eu represento da empresa no período em que houve a divulgação e a propaganda do Colégio Auge, que é o colégio concorrente que foi montado tanto com os professores da Bem Me Quer, quanto com a sócia que conseguiu a liminar. Então, no tempo que houve a propaganda, tanto a sócia Rosemary e o sócio Aldo ficaram afastados da escola por liminar de 7 de novembro de 2014 até 17 de dezembro de 2014. Em 17 de dezembro, quando eles puderam assumir novamente a administração da escola, já era o fim do ano letivo e nenhum dos professores retornou ao trabalho. Portanto, a dispensa por justa causa não pôde ser imediata por uma questão física. Os sócios não tinham poder de agir por força judicial. Portanto, era impossível efetivar a dispensa por justa causa dessa empregada. Bom, de qualquer forma, a reclamante confessa que dos 11 alunos dela, que a propaganda dela foi tão efetiva dentro da sala de aula, que dos 17 alunos que ela tinha, 11 seguiram ela para o Colégio Auge, para o colégio concorrente que ela montou junto com a outra sócia. Ela e mais todos os outros professores. Também que ela foi chamada pela sócia para trabalhar no Colégio Auge já em novembro de 2014, no início de novembro, e ela vestiu, exibiu e fez propaganda para o Colégio Auge, vestindo a camisa do colégio nas fotos anexadas aos autos em 21 de outubro de 2014. No entanto, não tinha como mandar embora, porque a sócia, né, estava em conluio. Portanto, requer provimento do recurso para que seja declarada a rescisão por justa causa da empregada. Bom, em relação à multa do 477, com a devida vênia, entendo que, que a multa só é aplicada no caso de mora no pagamento da rescisão. Se a rescisão é indireta, foi declarada em juízo, a mora ela só vai acontecer depois da ordem do pagamento do juiz e se a empresa não fizer o pagamento. Não existe mora nas verbas rescisórias sem existir a rescisão. Todas as verbas nesse processo elas eram controversas, porque a reclamante pedia rescisão indireta e nós pedíamos a dispensa por justa causa.
Então, não tinha nenhuma rescisão reconhecida até a sentença. Portanto, com todo respeito, eu entendo que deverá ser dado provimento ao recurso para excluir da condenação a multa do 477, parágrafo 8º, uma vez inexistente a mora no pagamento das verbas rescisórias. É só isso. Muito obrigada. Bueno. Eminente relatora. Com relação ao alegado julgamento extrapetita, envolvendo a anotação da carga horária e do cargo da reclamante na CTPS, eu entendo que é matéria de ordem pública e o juiz pode fazer, inclusive, de ofício. É uma adequação à realidade vivenciada no contrato de trabalho. Então, eu entendo, por se tratar de documento público, ele deve espelhar a verdade. Eu estou afastando. Com relação às horas extras, a reclamante, ao depor, ela respondeu qual seria a jornada contratual. E o que foi deferido à reclamante foram os minutos residuais que ela ficava na sala para orientar e receber dos pais. E essa prova é extraída, inclusive, do depoimento da terceira testemunha ouvida a pedido dos réus, que declarou, aspas, que as professoras eram orientadas a chegarem um pouco mais cedo, conforme sua conveniência, para receber alunos e que na saída o mesmo ocorria. Embora houvesse na reclamada a função de monitora, cujas tarefas incluía recepcionar e entregar alunos, esse tempo variava de 10 a 15 minutos. E, na saída, a depoente era responsável por tomar conta dos alunos no pátio, juntamente com as monitoras, que os alunos permaneciam de 10 a 15 minutos, quando, então, a depoente liberava para ir ao pátio. Era normal os pais procurarem os professores antes e depois das aulas para fazerem algum contato. Então, a própria testemunha da reclamada comprovou os minutos residuais pleiteados. Estou confirmando a sentença no particular. Com relação à rescisão indireta, a segunda ré, sócia da instituição de ensino, primeira reclamada, confessou em seu depoimento que a reclamante não incorreu em prática de concorrência desleal. Ela declarou que a reclamante não chegou a fazer propaganda de outra instituição durante o vínculo que teve com a reclamada. E ainda que se admitisse que a reclamante tivesse manifestado uma postura que ensejasse a concorrência desleal, não houve imediatidade, porque os fatos teriam ocorrido em outubro de 2014, conforme a própria recorrente admite, e a aplicação somente exteriorizou após o ajuizamento da ação pedindo a rescisão indireta em fevereiro de 2015. E a alegação da tribuna de que os sócios estariam afastados por decisão judicial, por óbvio, alguém ficou no comando da escola. Então, essa pessoa que ficou substituindo os sócios afastados poderia perfeitamente ter aplicado a justa causa na reclamante. E também não houve prova de que a reclamante tivesse feito propaganda com os alunos na sala de aula. O fato da reclamante admitir que foi convidada para trabalhar no Colégio Aude e que aceitou, não tem o condão de configurar a dispensa de sua parte, pois vendo claramente as divergências societárias da empresa e a sua evidente ruína, inclusive com atraso sistêmicos de pagamentos, é natural que ele se preocupe com o seu futuro. Com relação a... E, concluindo, demonstrado nos autos que a reclamante deixou de pagar à autora salários, 13º salários, férias, e diante da celeuma que instaurou entre seus sócios, que culminou, inclusive, com decisão judicial afastando alguns deles, eu mantenho a sentença que acolheu a rescisão indireta. Com relação à multa do 477, eu estou reformulando o meu voto, entendendo que as parcelas somente tornaram, as rescisórias somente tornaram exigíveis com a declaração da rescisão indireta. Por isso, eu estou adequando o meu voto, excluindo também da condenação a multa do artigo 477 da CLT. Quanto ao mais, eu estou mantendo a sentença. Segundo votante... Então, nós vamos alterar e excluir também a multa do 477. A nossa secretária já anotou. Segundo votante, doutor Rodrigo. A multa do 477 é por causa da rescisão indireta, né? Está retirando a multa do... Está aumentando o provimento para retirar a multa do 477. Concordo. Estou de acordo. De acordo? Desembargador Sebastião?
Foi muito boa a sustentação oral da advogada. Eu iria até apontar essa questão do 477, que eu também acho que deve retirar sim, porque não tem mora antes da declaração de rescisão indireta. O ponto que eu cheguei a ficar em dúvida, mas não tenho mais, quanto à imediatidade, porque se houve uma cisão entre os sócios, foi retomada em 17 de dezembro a administração. Então, ainda que tivesse interesses contrários entre os sócios, a dispensa só teria ocorrido em fevereiro. Então, não teve imediatidade, aí presumo-se o perdão tácito, nem fui investigar se houve concorrência desleal ou não. Então, por isso eu também estou acompanhando a relatora. Esse ponto que era o principal, que eu cheguei a ficar em dúvida, mas analisando aqui, entendi que faltou, de fato, a imediatidade para essa punição. E com essas exclusões das duas multas, 467 e 477, eu estou também acompanhando integralmente o voto da relatora. Eu proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto da eminente relatora, que acrescentou a exclusão da multa do parágrafo 8º, artigo 477 CLT. E o resultado fica proclamado. Muito obrigada. Bom dia a Bom todos. dia, Bom dia. doutora. Próximo. Ainda na sessão de 9h36, o processo 2 da pauta. Falará a doutora Lívia Oliveira Sapori Gonçalves pela recorrente reclamada. Senhor presidente, eu fui reler esse voto hoje de manhã e estou com uma dúvida muito grande na questão da indenização substitutiva da garantia do emprego, previsto no artigo 93. Então, eu vou pedir escusas para adiar para a próxima sessão. A senhora é de Belo Horizonte, doutora? Só? Não tem problema nenhum. Vossa Excelência quer Matheus, empresa ouvir a contígua? sustentação oral também? A questão de um deficiente, hoje de manhã eu fui ler e fiquei meio intrigada com esse tópico do recurso. Vossa Excelência quer ouvir a sustentação oral, inclusive para esclarecer esse ponto, ou prefere aguardar? Eu prefiro aguardar. Prefere Eu sou aguardar. daqui, eu volto. Não tem Pois não. problema não, doutora? Só me Não, de desculpe, jeito mas hoje de nenhum. manhã eu imprimi É o porque voto. esse recurso, na verdade, ele é adesivo, né? Esse da reclamada. O recurso do reclamante já foi julgado? Não, o recurso reclamado vai ser julgado concomitantemente, no mesmo voto. Tá. Eu tenho dúvida quanto à Então, revelia. vai ficar adiado para a próxima semana ou retirado de revelia? pauta, doutora? Eu mandei a divergência. Não recebi, não. Deve estar lá na... Não imprimiu com a divergência do senhor, não? Porque eu imprimi os dois de sustentação oral. Sim. Pois é, vai Aliás, ficar eu adiado ou pensei em retirado de mandar- Então manda. E, doutor Marcelo, adiado ou retirado de Não, pauta? pode ser adiado para a Adiado, próxima sessão. adiado para a Só próxima um tópico semana. que eu estou em dúvida. Tá. E Então, o julgamento Tô do te processo mandando. ficou adiado para a próxima Mas eu semana fiquei e a com ilustre dúvida. advogada já Revelia, fica eu vou anotar intimada aqui. desse adiamento. qual que é o dia? Próxima semana, Dia 18, dia 18. terça-feira que vem. Isso. E a 18. senhora terá até preferência por ser adiado. Tá. E o horário mesmo? 9. 9h30, né? 9 horas. 9h30, né? A 9h30 que PJL. Próximo. 9h30? 6. Tá bom. Muito obrigada. Nada. Próximo na sessão de 9h44, no processo 15 da pauta, o relator doutor Rodrigo. Há dois advogados inscritos. Falará, em primeiro lugar, doutor Flávio Henrique Valeriano de Carvalho, pela recorrente reclamante, e a doutora Roberta Rodrigues Nonata, pela recorrente reclamada. É o número 15? Da pauta, doutor Rodrigo. 15 da pauta do doutor Rodrigo, processo 10.500. A gente pode ouvir o voto primeiro? Um momentinho só, doutor. Deixa eu descer. Doutor Rodrigo, quando tiver condição, pode anunciar a sua proposta de voto. Está muito baixo. Número 15, né, da pauta. Fala qual parte? Tem dois advogados, duas tentações, né? O outro compareceu ou não? Presidente, pedindo licença, então, para ir diretamente à conclusão, estou conhecendo os recursos ordinários, no mérito provimento ao recurso da reclamante. E dou
provimento parcial ao recurso da reclamada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 25.000. Em consequência, estou reduzindo da condenação o valor de R$ 25.000 e das custas proporcionalmente o valor de R$ 500, facultando-se a ré requerer junto à Receita Federal a devolução das custas pagas a mais para recorrer. É a minha proposta de voto, excelência. O ilustre advogado fala pela reclamante. Isso. O senhor tem a palavra, doutor. Bom dia a todos. Bom dia. Pede vênia para discordar do voto do ilustre relator, uma vez que a autora ela não pode ser enquadrada na hipótese prevista do artigo 62, inciso 2 da CLT, uma vez que ela não atende todos os requisitos para tanto. Isso porque, para um funcionário ser excluído do regime de duração de trabalho, é necessária a presença cumulativa de dois requisitos. Um é o poder de gestão e o outro é o recebimento de gratificação de função superior a 40%. Né? Verificando os demonstrativos de pagamento da autora, verifica-se que ela não recebia essa gratificação de função. Então, no entender da autora hora recorrente, ela não poderia ser enquadrada no artigo 62.2 da CLT. No que tange a indenização por danos morais, também entende a autora que não merece ser provido o recurso da ré, uma vez que ficou comprovado que a reclamante sofreu constante constrangimento que abalaram significativamente. Foi comprovado que o superior a ofendia com palavras de baixo calão e também a tratava de forma discriminatória apenas pelo fato dela ser mulher. Então, ora, excelência, a gente não pode concordar com esse tipo de atitude da empresa. Por esses motivos, pede vênia para discordar do voto e requer que os demais julgadores não acompanhem o relator. Pois não. A ilustre advogada da reclamada tem a palavra. Bom dia aos desembargadores presentes, ao presidente, ao ilustre representante do Ministério Público e aos demais presentes. Apesar da reforma, né, do parcial do relator quanto à sentença relativa aos danos morais, gostaria de chamar a atenção a algumas questões que podem ser observadas da inicial e da instrução processual. A ilustre magistrada, ela definiu que os danos morais seriam devidos por uma suposta discriminação pela reclamante ser mulher. Todavia, se a gente olhar os termos da fundamentação da petição inicial, a reclamante alega que, supostamente, por ela pertencer à velha guarda da empresa, por ser uma pessoa que já tem há muitos anos de empresa, ela supostamente estaria passando por uma discriminação, onde o diretor comercial dela estaria interferindo no atingimento de metas, nas opiniões da equipe, nas reuniões gerenciais. Em nenhum momento ela alega que sofreu algum tipo de discriminação por ser mulher. E a prova dos autos, inclusive, demonstra até pelas testemunhas da própria reclamante que ela foi promovida pelo diretor comercial que ela alega ter sofrido assédio moral, que ela foi indicada para sucessão na diretoria comercial por essa mesma pessoa. Então, em nenhum momento ali foi exposto que, por ela ser mulher, ela não tinha competência ou que ela sofreu algum dano depreciativo por essa questão. Nesse sentido, a empresa entende que houve, inclusive, um julgamento extra petita, pois a fundamentação da magistrada em nada tem conexão com o pedido da inicial, fundamentado na inicial. Outra questão que deve ser analisada, que até é de forma espantosa, a testemunha Gustavo Faria, na primeira frase do depoimento dele, ele fala que não tinha muito contato com o diretor Marcelo, mas ele acredita que
o mesmo passou a assediar a reclamante porque a autora tinha mais capacidade para substituí-lo. Então, como que uma pessoa que não conhece profundamente um diretor, que não tem muito contato, até porque não estava ligado diretamente, pode falar que a reclamante tinha mais capacidade e, por isso, ele passou a tratá-la assim porque se sentia ameaçado? Parece-me contraditório o depoimento dessa testemunha. E com relação ao depoimento da testemunha Renato Luiz, ele também fala que o Marcelo era superior da reclamante desde 2007 e, inclusive, foi ele quem a promoveu. Não ficou delimitado nos autos o porquê que de 2007 a 2011 era um tratamento e, supostamente, de 2012 até a dispensa da reclamante, o Marcelo passou a fazer outro tratamento. Então, as provas não emergem das alegações da inicial, motivo pelo qual, apesar da decotação do dano moral, a empresa entende que tem que ser extirpado mesmo esse assédio deferido. Com relação ao valor, ainda entendo ser um pouco exorbitante, considerando o que vem decidindo o egrégio tribunal. Inclusive, em outras sustentações tive aqui, como analogia, defendi a questão de um funcionário que alegava alcoolismo e o valor de dano moral deferido ao reclamante foi, inclusive, no importe de R$20 mil, e uma situação que não está bem delimitada está sendo deferido um dano moral de R$25 mil. Entendo que, se Vossas Excelências acompanhar o voto do relator, que seja decotado ainda mais o valor de dano moral se persistir essa condenação. Outra questão que eu gostaria da atenção de Vossas Excelências é com relação ao ressarcimento de despesas de veículo, que eu gostaria que vocês observassem que o orçamento juntado pela reclamante é datado de 26 de fevereiro de 2013. Esse orçamento não tem assinatura, não tem prazo de validade, não tem timbre da empresa. O orçamento, inclusive, fala em seu corpo que o orçamento é válido mediante confirmação. Não há qualquer confirmação nos autos do aceite desse orçamento. E, se considerarmos que a reclamante efetuou esse pagamento e apresentou o recibo com o valor pago de R$ 865, essa empresa, se ela é detentora de CNPJ, é prestadora de serviço, ela deveria emitir nota fiscal e não um recibo simples com um mero carimbo, onde a gente pode encontrar isso com facilidade. Então, demonstra aí a fragilidade da prova. A reclamada negou a existência e o conhecimento desse documento, motivo pelo qual o ônus era da reclamante comprovar que este documento era verdade e que foi realmente emitido em favor de um pagamento de um suposto dano ao veículo da empresa. Outro fato, o cheque apresentado pela reclamante sequer está ao portador, não podendo precisar se realmente foi emitido em favor daquela empresa. Sendo assim, requer também a exclusão da condenação ao ressarcimento das despesas de veículo. É o que se requer o provimento do recurso da reclamada. Não. Uma palavra, eminente relator. Presidente, indo diretamente aos pontos tratados nas duas sustentações orais, eu peço para manter minha proposta de voto, primeiramente em relação ao recurso exclusivamente da reclamante, a questão do artigo das horas extras, inclusão da reclamante na situação do artigo 62, inciso 2 da CLT, data máxima vênia. Eu verifiquei que o salário da reclamante era significativo, várias vezes ela recebia mais de 9 mil, 10 mil, teve mês que chegou a receber R$34 mil com a PLR de R$22 mil. Eu entendo que essa situação demonstra que, sim, ela era uma empregada que exercia cargo de gestão na empresa, data máxima vênia. No recurso de ambas as partes, relativamente à indenização por danos morais, eu peço vênia. A prova oral dos autos demonstrou que a reclamante sofria constrangimento no trabalho em relação à perseguição que ela estava sofrendo, inclusive por questão de discriminação de gênero, só que eu fiz uma dedução, a sentença deferiu a indenização por danos morais em R$50 mil, o que eu achei um pouco exagerado e, inclusive, que eu estou entendendo que, nesse caso, supera até as fixações
dessa turma e do tribunal de modo geral para indenizações por acidente de trabalho. Aqui nós temos uma situação mais de ofensa pessoal, perseguição, discriminação do trabalho. Em razão disso, eu estou dando um provimento parcial para reduzir para R$25 mil. Em relação ao dano material, a empresa sustentou no recurso e também na sustentação oral da tribuna que existem alguns pequenos defeitos nesse recibo de pagamento de R$ 850 por danos acontecidos no veículo que a reclamante utilizava. Mas eu estou entendendo que essa questão é perfunctória, e inclusive porque foi reconhecido pelo preposto da reclamada que a reclamante utilizava o veículo corporativo que sofreu esse pequeno reparo. Entendo que essa questão ficou bem provada, que a empregada que ressarciu esse valor, arcou com esse valor e deve ter, então, ressarcido pela empresa. Então, em consequência, eu estou conhecendo os recursos ordinários, no mérito, né, provimento ao recurso reclamante e dou provimento parcial ao recurso reclamado para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$25 mil. O desembargador Sebastião Geraldo deu o segundo votante. Senhor presidente, a questão principal aqui de maior... São duas questões principais. A primeira questão, se enquadra ou não no artigo 62. Ela era gerente regional, o superior hierárquico estava em São Paulo, então eu entendi que ela tinha essa autonomia, tinha um salário condizente. Estou acompanhando, portanto, o eminente relator. Fui analisar a questão do dano moral e, de fato, as provas colhidas indicam uma postura discriminatória do gerente em relação a ela. Fui analisar a contraprova, só teve o depoimento da Cássia, da reclamada, que trabalhava no setor de recursos humanos em São Paulo, só tinha contato aqui por telefone, não conhecia o dia a dia dela aqui. E não tinha conhecimento a respeito, então faltou contraprova para averiguar a respeito. Logo, prevalece a prova que está nos autos. E o chefe dela tinha uma fixação por zona, alguma coisa assim, falar, isso aqui está parecendo uma zona e algo dessa natureza, tem aqui os depoimentos. Quando vou analisar dano moral, eu verifico normalmente o porte da empresa para o valor de 25 mil em situações como essa, é um valor considerável, mas a empresa, quando olhando aqui na internet, tem mais de 4 mil trabalhadores no Brasil, área de pescado, enlatados. Então, tem que ser um valor que seja razoável. Entendo que a proposta do relator está coerente. 25 mil é o suficiente para despertar uma postura mais adequada dos prepostos da empresa no cuidado de lidar com os trabalhadores. Então, em suma, estou acompanhando integralmente o voto do relator. Eu sou o terceiro votante. Em relação a enquadramento no inciso 2 do artigo 62 CLT, o voto está muito bem detalhado, a função exercida não deixa qualquer dúvida, acompanho o relator. Agora, nos danos morais, vou pedir vênia a Vossa Excelência, o eminente relator, que eu fiz uma leitura diferente. Foi ouvida uma testemunha pela reclamada, Cássia Cristina, que não tem conhecimento de qualquer problema entre a autora e o diretor Marcelo Marinho. Aí eu vou examinar, Vossa Excelência acrescentou, não, ela trabalhava em São Paulo, mas pela função da reclamante ela tinha contato com ela. Agora, em relação nos depoimentos da testemunha, inclusive do Renato Luiz do Nascimento, ele fala assim, esse diretor entrou na empresa em 2007, e nessa época já era superior hierárquico da autora, tendo inclusive promovido a reclamante e o depoente. Quer dizer, o alegado assediador, inclusive, foi o responsável pela promoção da reclamante. E, no outro caso, o outro depoimento da testemunha é aquele que não tinha maior contato com a situação de fato. O depoente não tinha muito contato com o diretor Marcelo Marinho, que ocorria apenas nas reuniões regionais. Então, eu acho o seguinte, nesse caso aqui, quando nós temos dado esse valor de dano moral, R$25 mil, quando o trabalhador sofre alguma lesão, por exemplo, no caso de lesão no ouvido, perda de audição, nós temos dado esse valor. Agora, esse caso aqui me parece mais talvez uma disputa, ciúme que ocorre nas empresas em relação à promoção. Eu aqui peço vênia, eu excluí os danos morais, eu reduzi ainda mais. Então, eu vou ficar, o eminente relator... Só para registrar, eu até imaginei isso, mas eu fui verificar contra a prova, quer dizer, a empresa rolar uma única testemunha que não convivia próximo, tendo a outra prova, de fato a prova não chega a ser tão convincente, mas tem a prova.
Vossa Excelência, pensa bem, diz que esse que era o assediador, mas esse foi o responsável pela promoção dela. Isso não Então, vem, eu acho que pode ser responsável e ainda assim assediar. Mas é um paradoxo, quer dizer, nós temos uma testemunha que diz que conhecia os fatos, tem uma que não conhecia. Falava umas coisas inconvenientes nas reuniões. Eu acho esse valor muito alto. Não querem reduzir o valor? Eu acho que está razoável. Bom, então eu proclamo A empresa que, é grande. por maioria, prevaleceu o voto do eminente relator, vencido em parte o terceiro votante, que excluía da condenação os danos morais. Esse é o resultado, fica proclamado. Bom dia, doutores.